Salve, salve, torcedor do Náutico, salve, salve, torcedor alvirrubra. Tá começando mais um Talk Timba, esse programa que voltou em 2025 para dar voz, para trazer todas as informações, tudo que você precisa e deve saber sobre o dia a dia, sobre o Clube Náutico Capibaribe. Hoje, no programa de hoje, a gente vai debater um assunto muito importante para o clube. E aí eu peço licença, que vai ser um tema um pouco mais técnico, um tema um pouco mais detalhado. Você que é de humanas, sente que eu também sou. Pegue um cafezinho, uma coca, uma coxinha, o que seja. Sente para acompanhar comigo hoje essa entrevista com Leonardo Pifano. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Matheus. Boa noite, obrigado. Vamos ser técnico, mas dá para descontrair, viu? Leonardo Pifano, ele é vice-presidente administrativo e financeiro do Clube Náutico Capibaribe desde o dia 1º de janeiro de 2024. Acertei? Isso, desde o início da gestão, primeiro que chegou da nova gestão. E Léo é um dos responsáveis. Vou te chamar de Léo, tá? Leonardo? Por favor. Léo é um dos responsáveis, se não o mais responsável, pelo balanço financeiro que foi divulgado pelo clube no último dia 30 de abril. 30 de abril, exatamente. No último dia 30 de abril. Perfeito. E é um balanço que traz muitos detalhes sobre a saúde financeira do Náutico, sobre os imóveis do Náutico, sobre em que estado encontra-se hoje o Clube Náutico Capibaribe. Hoje, a gente está onde? Hoje? Agora. Agora? Hoje o Náutico, ele tá num cenário... Não, aqui o estúdio. Vamos falar. Eu vou adivinhar. Hoje, a gente tá aqui no estúdio da Criato Holding. Esse é um estúdio de comunicação que funciona dentro do Colégio Anglo da Unidade Data Marineira. A gente tá aqui hoje, junto com toda a equipe, Criato Holding, que é a nossa grande parceira no Talk Timba e que tá unido hoje pra gente levar essa informação tão importante pro torcedor, pra torcedora do Náutico. A Criato Holding, você tá aparecendo nesse canto aqui agora da tela, um QR Code, você aponta a câmera do seu celular, que vai pro WhatsApp, e no WhatsApp vai ter certamente alguém para lhe atender da melhor maneira e, claro, garantir o seu podcast. Porque, eu olho a minha colinha de novo, se você quer levar a sua comunicação para o próximo nível, a Criato é o caminho, seu Leonardo Pifano. E a Criato Holding, a gente está no Colégio Anglo, Data Marineira, mas se você quiser levar o seu podcast para qualquer lugar, você pode. Criato Holding tem equipamentos de ponta, equipamentos de qualidade para levar o podcast, seja para sua empresa, seja aqui mesmo no Colégio Anglo, para onde for. Criato Holding está aí para lhe ajudar a chegar e atingir o seu público. Falando um pouquinho do Colégio Anglo, nosso grande parceiro, tudo que você puder imaginar tem aqui no Colégio Anglo da Unidade Data Marineira. É claro que o Colégio Anglo vai da educação infantil até o ensino médio, então seu filho, sua filha vai ficar aqui muito bem assistido, muito bem acompanhado por uma equipe de professores de alta qualidade. O último aviso, antes da gente começar, seu Leonardo, pedir para curtir, deixar o like, compartilhar importante. O Triplo C. Curte, compartilhe, comenta, que a gente tá aqui para atingir ainda mais pessoas para poder ouvir e participar desse grande bate-papo. Seu Léo, vamos embora? Vamos começar? Vamos embora. Agora, primeiramente, só você me disse, é Léo, Leonardo, seu Leonardo? Léo. Não, vai ser só Léo, às vezes seu Leonardo. Brincadeira, do jeito que quiser. Léo, você chega ao Náutico em 2024, 1º de janeiro, mas você não cai de paraquedas no Náutico, né? A gente estava conversando antes. Tem um currículo e tem passagens importantes por empresas que lhe credenciam a estar aqui. Você é administrador de empresas, é Perfeito. Isso? Eu comento muito isso lá no clube, que não venho do futebol propriamente dito, né? Então, minha carreira profissional, ela vem do mundo corporativo, principalmente de empresas privadas. Então, teve uma larga experiência no Walmart e depois naveguei aí por outros caminhos. Vários caminhos, né? Por outros caminhos do estado. Passei um tempão em Petrolina, no sertão, trabalhando lá com exportação, com outras atividades. Até cair de novo no... Clube de futebol é muito diferente desse mundo corporativo? Muito, muito diferente. Muito diferente, porque... Primeiro porque tem legislação específica, né? Existem várias nuances
de âmbito principalmente fiscal, controladoria, que diverge um pouquinho dos controles que uma empresa privada tem, tá? E existe, eu acho que a grande diferença é você conseguir unir a paixão e a razão, né, dentro de um mesmo ambiente para que você consiga buscar o resultado. Então, essa é um desafio. Um desafio assim, muito grande. Léo, falando especificamente agora do balanço financeiro. A gente está aqui hoje para debater isso. Foi divulgado no dia 30 de abril. Isso. Esse balanço. A gente tem uma apresentação aqui, torcedor, para tentar auxiliar um pouco esses números, esses dados, porque são vários números e são pontos extremamente importantes, né, Léo? Porque a gente estava conversando, são números que, obviamente, a gente está na Série C, mas mesmo para um clube de Série C, a gente tem números extremamente positivos. Queria que você falasse um pouco, uma visão geral. A gente vai entrar já no detalhado de cada ponto, mas queria que você falasse um pouco dessa visão geral do que foi esse balanço de 24. Então, primeiramente só informar, porque o balanço é um requisito legal, né? É importante o torcedor entender, né, que existe uma lei que determina que os clubes de futebol têm até o dia 30 de abril, o último dia útil de abril, na verdade, para poder publicar seus balanços em plataformas, etc. Né? Esses balanços eles precisam ser auditados por empresas independentes, né, que não fazem parte só do clube, para ter a validação. E esse ano o Náutico conseguiu, Matheus, pela primeira vez, né, divulgar dentro do prazo. Não é um requisito fácil, né, só para dar um overview geral para o torcedor. Para a gente conseguir chegar dia 30 de abril com ele publicado, a gente começou o trabalho em 1º de outubro, né? Para começar a fechar todas as contas do clube, começar a organizar tudo, começar a solicitar informações de todos os parceiros que o clube tem. O que é que o balanço traz? O balanço ele traz um retrato, né, da situação financeira do clube, da situação patrimonial do clube, né, entre ativos e passivos, e aí você tem as valor contas, de dívida, essas coisas também valor tem? De dívida, valor de passivo judicial, né, valor do imobilizado, que é muito importante, que é o patrimônio, o torcedor tem muito essa questão do patrimônio do clube, então ele dá valor para o patrimônio, quanto o clube tem quanto vale a sede, quanto vale o centro de treinamento. Então, o balanço ele não é um requisito só do clube de futebol, tá? Balanços, eles são requisitos de gestão de qualquer empresa, seja privada, né? Como o clube de futebol também, né? Então, não é uma especificidade do futebol, mas a publicação, sim, é um requisito. Existe uma Lei Geral do Esporte, né? De 2023, me perdoe agora no número, mas lei 14.000, no artigo 63. Eu sei que é o artigo 63. Mas lá ele define isso. E se a gente pesquisar na internet, a gente vai ver que não é existe vários clubes que publicam, mas ainda existe um cenário, a gente ainda precisa evoluir de um âmbito geral para essa publicação. Vamos embora pro balanço? Vamos dar uma olhadinha no balanço? Vamos lá. Esses são os números que são referentes dos últimos 5 anos, é isso? De 2019 até 2024. Isso. É isso? Isso. E aí, vocês podem ver, torcedor, de 23 até 24, obviamente de 22 para 23 tem um decréscimo, né? Porque o Náutico estava na Série B, depois cai para a Série C, então você tem uma queda do número de receita, normal. Inevitavelmente, De 23 para 24... tem um aumento no número da receita, mesmo com a manutenção do clube na Série C, né? Pelo segundo ano seguinte. Isso, mesmo com a Série C. Exatamente porque são iniciativas que começaram lá desde o primeiro dia de 24, né? Quando a gente entra com as ideias ou a plataforma de gestão do presidente de trazer iniciativas para dentro do clube que melhorassem o resultado, né? Mesmo um cenário que a gente tinha, um cenário desafiador, mas que tentasse melhorar o resultado. E aí, ao fim do ano, a gente consegue parametrizar que algumas ações que foram planejadas lá no iniciozinho deram certo e trouxeram o resultado. Essas ações, a gente tem aqui de 23 para 24 em números brutos. É um acréscimo de quanto? A gente tem um acréscimo mais ou menos na receita do clube de R$2 milhões,
né? 2 De milhões. 23 para 24. E isso vem muito com... Se a gente vir no próximo slide, isso vem muito com as questões de patrocínio. Né? Ano passado, em 24, a gente teve uma mudança no patrocínio da Sport, patrocínio master do clube. Chegou a Sport da Sorte, Sim, que é o perfeito. maior patrocínio da história do clube. E que certamente não, ele tá nesse... Com certeza absoluta. Tá nesse número aqui. Você tem um acréscimo ali de 4 milhões e um pouquinho, até quanto? Em 23. Em 23, a gente teve de 23 para 24, 2 milhões, tá? 2 milhões redondos, né? 2 Dá milhões. 8%, exatamente. 8% Um acréscimo de 8% só 8%. de... Não, na receita total do clube. Na receita tá? total. E aí você tem as duas grandes contas que fazem a receita crescer do clube. Nesse ano, foi o patrocínio, como você falou, e a Sport da Sorte tem a sua relevância. E o outro lado... E os sócios, né? O torcedor Quadro de que sócios. chega junto, E aí- que... Torcedor, espero que você esteja dando para ver. Veja o número de 23 e veja o salto no gráfico com relação a 24. Isso é, de fato, isso mostra, né, Léo? A importância do torcedor, Com certeza. um fluxo de caixa. Obviamente, a gente sabe da importância do torcedor em campo, na arquibancada, torcendo. Mas esse aqui é o torcedor fora do campo, digamos assim, né? E a importância dele é fundamental também. Totalmente fundamental. E aproveito o momento para sempre a gente pedir, né, e ratificar que não deixe de chegar junto, né, Matheus? Porque a relevância do torcedor dentro do cenário do clube, do cenário financeiro do clube, é extremamente importante, porque é uma receita. A gente comenta muito que a receita do sócio, ela é uma receita recorrente, previsível, né? E que a gente consegue planejar várias ações com Essa é a ela. melhor receita? Do clube? Não, eu digo, essa é o melhor tipo de receita, uma receita previsível. Sim, claro. A gente vai falar um pouquinho depois lá na frente, porque quando a gente chega, na verdade, quando eu falo a gente, é porque existe um grupo, eu tenho esse costume de falar que tem um grupo por trás, né? Não é Leonardo só que toca a parte administrativa e financeira do clube. Mas é muito importante entender que quando a gente chega lá em 24, uma das grandes premissas, né, dessa área financeira foi ser previsível, né? Tentar trabalhar melhor com a previsibilidade do clube para evitar as intercorrências, as surpresas, porque dificulta tudo, né? A gente sabe que o futebol é dinâmico, o futebol tem... Mas a gente entende também que existe como, né, a maioria das demandas serem mais Que previsíveis. tipo de receita pode ter essa previsão? Então, cara, a gente consegue hoje, Que Matheus... tipo de receita e de despesa, assim, propriamente? Então, a receita propriamente é muito... É mais as questões de sócio, patrocínio, né? Porque a gente tem contratos agregados, Sim. né? Sempre os patrocínios estão vinculados a contratos. E com essa receita, na verdade, com essas receitas previsíveis é que a gente começa a tocar todo mês o grande... O andar do clube, Sim. né? Então, são com essas receitas previsíveis que a gente projeta no início de todo mês o fluxo de pagamento do clube, o que é que vai ser feito dentro daquele mês. Se a gente vai conseguir dar andamento a algumas iniciativas que às vezes ficam represadas por algum momento, porque a gente precisa melhorar o fluxo naquele momento, naquele período para poder dar andamento. E depois eu venho a receita do jogo, né? Então, a receita das partidas, elas são receitas que a gente não tem como prever. Então, depende muito da adesão, depende muito do resultado. A gente sabe que depende muito do resultado. Mas é assim que a gente consegue. E no caso de despesa, o que a gente fala muito é que tudo que a gente consegue prever, a gente fica mais fácil de executar, né? Quando você tem um cenário e a gente vai ver um pouquinho mais na frente, quando você tem um cenário, às vezes, de um ambiente, vamos dizer assim, mais escasso de receita e despesa, né? Quando você tem um cenário financeiro um pouco mais escasso, então prever ele se torna um balizador fundamental para que a gente possa executar e fazer com que a roda gire, né? Dentro do dia a dia. É saber quanto é que eu tenho em caixa e saber quanto eu preciso usar para gastar. Isso, quanto eu vou precisar poder gastar pagar minhas para a roda girar, né? E aí o torcedor pode achar, salário de jogador. Obviamente que a folha salarial é a maior parte. Sim, totalmente. Mas em um clube como o Náutico, a gente vai ver mais para frente os ativos do clube, os ativos imobiliários do clube.
O Náutico tem uma sede que precisa de manutenção, um estádio que precisa de manutenção, Sempre. um centro de treinamento que precisa de manutenção. E aí essa manutenção vai desde sei lá, construção de um muro, a construção de uma parede, a questão de cano, questão de material de construção, né? Tudo. Desde a manutenção do gramado, né? Que é uma despesa recorrente do clube, Sim. porque tem que manter o gramado num determinado padrão para poder as partidas acontecerem. E a própria manutenção. A gente pensa muito só no futebol, mas a gente pode esquecer que a gente tem uma sede gigante, né? Uma área, um imóvel que tem dimensões grandes dentro ali da Roça Silva. Sim. E que um imóvel que tem um tempo de vida útil já bem alto. E a gente sabe que precisa cuidar dele, né? Então, às vezes a gente consegue cuidar mais, tem momentos que a gente consegue cuidar um pouquinho mais, tem momentos que a gente acaba tendo que deixar algumas coisas de lado porque aparece outra demanda, mas o dia a dia do clube, ele demanda requisitos financeiros de manutenção razoáveis. Exatamente. Vamos passar mais um pouquinho? Vamos lá, a gente começou aqui falando da receita do ano, 2024, teve um acréscimo com relação a 2023, um acréscimo de 2 milhões. A gente mostra aqui também os dois principais fatores que fizeram esse acréscimo, que é patrocínio e ações de marketing, Isso. quadro e sócios torcedores. Aqui também está incluso nesse número o feirão de sócios que aconteceu em dezembro. Sim, o do final do ano. O do final do ano. Tanto a gente teve, tanto do final... Foi final do ano, perdão. Final é que a do gente ano. tivemos outro agora já tivemos outro no agora aniversário, mas ele só vai aparecer no próximo balanço. No próximo balanço. Composição do imobilizado do clube. A grosso modo, falando a grosso modo, quanto vale o patrimônio do Náutico. E aí a gente tem o centro de treinamento, 27 milhões. A estrutura da sede, isso engloba casarão, tudo. Salão social, estádio, parque aquático. 116 milhões, quase 117. O imóvel em Santo Amaro, que é a garagem de Remo, 1 milhão e 400. E os bens da sede. Esses bens da sede é material? Equipamentos que a gente tem, móveis, utensílios, enfim, ar-condicionado que a gente tem. Então, toda a infra. A gente tem um hotel, né? A gente pode esquecer que a gente tem um hotel dentro do treinamento. Nesse hotel eu tenho uma cozinha industrial, eu tenho academia, eu tenho tudo são equipamentos que tem valor. Tudo tem valor. Entendeu? E os bens do clube correspondem a 2 milhões 314 mil. Isso dá mais ou menos, só para parametrizar, 148 milhões mais ou menos, tá? E é importante só reforçar para o torcedor, porque esses números não é uma invenção do clube, né? Existe também, para poder você formar o balanço e formar o imobilizado, a gente tem empresas terceirizadas que fazem toda essa avaliação anualmente e revalidam essa avaliação para poder elas estarem dentro do balanço do clube. Exatamente. E aí a gente vem para o resultado final do balanço. Superávit é quando o saldo é positivo. Perfeitamente. Déficit é quando o saldo é negativo. O saldo de 24 ficou em menos 1 milhão, 1 milhão e meio, mais ou menos. 1 milhão e meio de reais. O que esse número significa, Léo? Então, o resultado do exercício, né, do clube, ele é tudo que eu recebo, tudo que eu gasto, né? E quanto no final ficou. Eu consegui pagar tudo, eu tive mais receita do que despesa, tive mais despesa do que receita. Especificamente no caso do Náutico, a gente tem mais despesa do que receita, né? A gente fecha o ano com um déficit de 1 milhão e meio negativo, tá? Que não é o cenário, apesar da gente achar que nós fechamos um déficit, mas nós melhoramos o déficit, né? Nós tínhamos um déficit um pouco maior no ano de 23, ele estava 4 milhões, vou filar também aqui, tá? 4 milhões e 600, mais ou menos, ele diminui para 1 milhão e meio, mas é exatamente fruto da necessidade de investimento que o clube precisa ter para poder não só fazer com que o que a gente falou de manutenção aconteça, mas porque o resultado em campo apareça. Então, às vezes, você precisa dar um passo, né? A gente sabe, e isso não é nada, até para o torcedor entender que isso não é nada fora do normal, né? Então, o Náutico não é... A maioria dos clubes apresentam
A maioria. A grande maioria no Brasil. Grandes... Então, com a SAF, esse movimento ele tende a mudar ao longo do tempo, né? Mas aí isso vai ser um longo prazo, porque você vai ter que ter investimento de iniciativa privada, né? Para buscar superar isso. Mas no modelo que a gente tem hoje, ele é um modelo que a maioria é deficitário. E só reforçando que essa questão de ser deficitário não é o... Vamos dizer assim, não é o fim do mundo, né? Dentro do cenário, até porque ter resultado deficitário, às vezes você precisa fazer um investimento maior, você tem um ano deficitário, para você buscar lá na frente. Sim. Aquela história, eu dou um passo atrás para dar 2 passos na frente. Então não é nada... Deixa eu pedir só uma pausazinha. Um break. Uma pausazinha. Primeiro para beber minha água. Também, viu? Importante. E o segundo é para pedir um negócio que tem ali, que eu acho que só veio para mim. Eu acho que só veio pra mim. Casa do Pará. Grande parceira do Náutico. Patrocinadora do clube, né? Chega a ser patrocinador ou é parceiro? Mais pra cá ou mais pra lá? Pra mim? Pro outro lado? Pra que lado, meu filho? Ah, pra frente? Ah, agora. Tá bom assim? Tá bonitinho. Casa do Pará. Grande parceira do Náutico. Uma marca que chegou nesse ano ao clube. Vai estar no balanço, que vai ser divulgado no ano que vem. Ele já comeu 3 potes desse antes um só. Antes aqui do podcast do Talk Timba, viu? Vai pro quarto aqui, agora, viu? Ó, deixa eu mostrar aqui. Tem uma bananinha. Mais tarde. Uma granola. Tudo isso aí quando você pede no delivery, tá? Não é só porque a gente tá aqui no ar gravando, não. E é claro, eu vou deixar aqui dentro pra não sujar, pra não sei o quê. Esse é o meu, viu, torcedor? Não, esse não é nada de seu. Aqui não tem nada de seu. Aqui tem absolutamente nada de seu. Casa do Pará, meus amigos. Esse daqui veio de Casa Forte. Tô enganado ou tô falando certo? Casa Forte tem várias unidades. Você procura por Casa do Pará, @Casa do Pará em todas as redes sociais, no Instagram principalmente. E lá você confere todas as unidades, link para compra, cardápio, tudo que você precisa saber para poder pedir o seu Casa do Pará, seu Leonardo. Certo. É bom, né? Não, volta aqui. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Agora vamos voltar a trabalhar. Vamos voltar para trabalhar? Vamos embora. O que isso significa, seu Léo? Eu perguntei antes ao senhor, porque para o torcedor entender, eu também sou de humanas, eu não sou como você, sou de humanas e eu preciso visualmente entender as coisas. E todos aqueles números que a gente falou, melhoria na receita, um déficit que ainda existe, mas que tem um resultado positivo com relação ao ano anterior, tudo isso não acontece da noite pro dia, tudo isso não acontece num passe de mágica. O Leonardo não chegou com a experiência dele de 500 anos no setor administrativo e disse, agora mudou. Não, tudo isso é fruto de um trabalho e de um passo a passo, né? E aí é esse trabalho, esse passo a passo que tá aqui descrito. Falei certo? Muito bem. Obrigado. Aprendeu direito, viu? Então a gente tem, a gente tá falando aí do financeiro, mas você também é vice-presidente administrativo. Isso, você que cuida da parte administrativa, aquele maravilhoso prédio que fica ali na sede, em cima da bilheteria. E eu queria que você falasse um pouco desses pontos, Léo. O que são eles e a importância deles para essa melhora nos números. Então, é importante o torcedor entender e quem vê o resultado no final, né? Existe todo por trás, todo um arcabouço de trabalho que foi feito. Então, quando a gente começou a gestão no início de 24, Matheus, lá nesse primeiro dia que você falou, o primeiro passo foi a gente identificar onde é que a gente podia melhorar, né, de forma nos aspectos administrativos, porque naturalmente, né, quando você melhora nos aspectos administrativos, você vai ter o resultado propriamente nos números do clube. E aí, quando a gente fala aspecto administrativo, a gente vai falando desde criação de procedimentos padronizados dentro do clube para poder as coisas acontecerem. Então, definição de reestruturação e definição de responsabilidade das pessoas, quem faz o quê, né? E cobrar essas pessoas a sua responsabilidade, medir para dar feedback para elas, para ver se o desempenho delas estão funcionando. Então, a ideia da administração, a ideia da melhoria administrativa que a gente coloca é não só fazer a roda girar, mas criar um sentido para a roda girar, onde as coisas possam ser mais produtivas, mais eficientes
e, consequentemente, dar o resultado que a gente espera. Tá? Dentro dessas melhorias financeiras, a gente pode apontar previsibilidade, melhoria dos contratos. A gente estava falando aqui do contrato da Esporte da Sorte. Ações de marketing também, né? O número elevado, digamos assim, esse aumento no número da arrecadação com sócios vem de ações de marketing, também. vem desse trabalho feito com o torcedor. E tem um outro ponto que a gente estava falando antes, e aí eu queria que você falasse um pouco também, que acaba passando despercebido, até no dia a dia mesmo do clube, que é a questão do centro de custo, né? O Náutico hoje tem um centro de custo único. Na verdade, são divididos. São divididos. É isso. A gente tem como se fosse o Náutico hoje num grande guarda-chuva. Sim. Embaixo dele, o clube está departamentalizado em 9 centros de custo. É em cima desse centro de custo que a gente faz a gestão para saber de onde está saindo o dinheiro, né, desse grande guarda-chuva, quem está sendo mais impactado, quem está sendo mais responsável, tanto pela receita quanto pela despesa. Até para que a gente possa apropriar a responsabilidade dentro do lugar certo. Então, se eu tenho lá, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu tenho lá o centro de custo da base, né? E eu tenho um orçamento para esse centro de custo da base. Então, enfim, a base vai custar R$100 no mês. Vamos supor que eu tenho um orçamento para a base gastar R$100 no mês com a base. Se a base gasta para mim R$120, então no final do mês eu consigo chegar na base, lá no responsável da base, e cobrar essa responsabilidade e parametrizar. Quando eu tenho só no bolo todo, né, no grande volume todo, fica mais difícil a gente ir lá botar o dedo na ferida, vamos dizer assim, e identificar. Então, a criação de centro de custo ela vem muito nesse sentido, para fazer com que a gestão ela seja mais assertiva. Do ponto de vista administrativo, então, e aí é um negócio mais geral, não apenas do Náutico, pegando como exemplo o Náutico, do ponto de vista geral administrativo, o ideal é você ter centro de custos divididos e separados, digamos assim, por setores, assim, grandes setores, onde eu consigo saber quanto é que eu vou gastar, quanto é que eu vou receber de receita, como é que vai funcionar o meu fluxo, né? Isso. Eu acabo tendo, e aí uma percepção que eu tive do que você está falando agora, acabo tendo como fosse um raio-x maior do que eu arrecado e do que eu gasto. Porque se eu coloco tudo no mesmo bolo, eu não sei o que é que tá me consumindo mais e o que é que tá me consumindo menos, né? E aí eu consigo, inclusive, atacar onde eu tô com déficit financeiro. Exatamente. Por exemplo, se eu tenho um centro de custo que ele tá custando menos do que a receita que ele tem, e eu tenho um outro onde o custo dele tá maior do que a receita, eu consigo fazer tirar um pouquinho daqui, botar um pouquinho pra ali. Esse ajuste ele acontece no dia a dia, tá? Uhum. O centro de custo ele funciona muito para fazer a gestão. Não é para decidir se vai gastar o dinheiro ou não vai gastar mais ou menos dinheiro, mas ele faz porque ele existe para que a gente possa, lá na frente, fazer a gestão e cobrar daquela área, ou cobrar daquele grande departamento, vamos dizer assim, que não necessariamente um centro de custo é um departamento, mas existe um grupo de departamentos que compreende um centro de custo maior, mas ele funciona exatamente para a gente vá lá no responsáveis ou na diretoria responsável e buscar oportunidades para reduzir. Se ele está crescendo, é para a gente mudar essa linha, né? O financeiro hoje, ele participa de algumas tomadas de decisão em outros departamentos? Sim. Por exemplo, eu tenho um jogador para trazer. O financeiro é chamado para dizer, esse jogador aqui custa tanto, custa X. Sim. O financeiro tem condições de pagar? Como é que o financeiro, enfim, vai equacionar para poder tentar pagar? Existe isso? Na verdade, como é que é feito? No início na pré-temporada, lá no início de cada ano, vamos dizer, no início de 24, isso aconteceu no final do ano passado, porque a gente começou a pré-temporada em novembro. Isso. Né? Então, dentro do plano orçamentário foi estabelecido um valor, né, um valor limite que seria para contratações, né, que estava previsto dentro do orçamento e era execuível dentro desse plano orçamentário. Então, o departamento de futebol ele recebe essa demanda, vamos dizer assim, de valor, e as contratações eles fazem. O que a gente vai à medida que cada contratação é feita, a gente vai alimentando esse modelo, né, do elenco para poder ir dando, na verdade, o feedback, se está atingindo, se estamos perto, o que é que falta, o que é que sobra, para saber se pode dar um passo maior
E claro que acontece também os ajustes. A gente tem que entender que o futebol, na dinâmica do futebol, às vezes a gente precisa reajustar o plano. Análise de dados. Talvez seja hoje o grande caminho do Náutico, assim, um grande caminho que o Náutico segue do ponto de vista financeiro, de dizer, pegar os números friamente e botá-los numa caixa assim e começar a destrinchar, começar a entender o que é que tá levando mais, o que é que tá levando menos. Hoje eu acho que a minha visão dentro do clube, Matheus, é que hoje a gente tem, eu acho que a análise de dados e a parte o banco de dados do clube hoje, né, que é principalmente no que a gente fala de tecnologia, com os sistemas que a gente tem embarcado dentro do clube, né, a análise de dados e as informações, elas para mim vão ser os pré-requisitos para a gente acertar ainda mais lá na frente. Então, esse ano a área administrativa financeira, a gente criou um departamento, trouxemos uma pessoa que está trabalhando especificamente com informações gerenciais do clube, né? Está criando um banco de dados. Diga o nome da pessoa. O nome da pessoa é Letícia. Sim. Grande Letícia. Letícia. Eu sempre confundo Letícia com Cecília. Isso, Letícia. Letícia chegou exatamente com a função de pegar esse banco de dados, que a gente tem muita informação no clube, né? Desde o ano passado, graças a Deus, a gente conseguiu hoje ter rotinas, fala assim, online. Então, tudo que acontece hoje, amanhã está dentro dos meus sistemas. Então, não tem um delay dentro das rotinas. Eu quero perguntar, a tecnologia nessa confusão toda, isso não é feito no WhatsApp, né? Você não vai chegar no departamento de futebol e dizer, tu tem R$1.000 para contratar o jogador tal. Não é isso. Não. Hoje a gente tem tudo é documentado, a gente tem tudo planilhado, tudo no sistema que o Náutico comprou. Né? O Náutico investiu em 2023 no sistema mais moderno de gestão financeira e hoje a gente consegue utilizar ele de uma forma ampla, graças a Deus, né? Depois de um trabalho grande do ano passado. Mas com esse sistema a gente consegue hoje dar um passo a mais, que é pegar esse banco de dados que é riquíssimo, né? Quando a gente bota assento e custo, categorias contábeis, tudo que a gente já conseguiu ter, é fazer com que isso agora se transforme em ferramenta de decisão. Né? Ajude cada vez mais a tomar a decisão mais certa. É muito número, mano. Tá doido. E aí, pra gente encerrar, isso, para o torcedor entender, a gente tem ali em cima, no topo da pirâmide, necessário, embaixo o essencial e, por último, o desejado. Isso é o que guia o controle de gastos do Náutico, né, Léo? A gente fala, por exemplo, você, torcedor que está em casa, ele certamente vai ter um mês ou outro que ele vai ter uma receita menor, pode ter uma receita maior. E aí, nessa receita menor, ele certamente vai precisar fazer alguns gastos, alguns cortes nos gastos dele. E dentro desses cortes, obviamente, ele não tem que deixar o essencial, que é necessário, que é conta de água, de luz, feira. É a mesma coisa que funciona no Náutico, né? Normal. Dentro do quando você tem mais demanda do que oferta, né? Vamos dizer assim, num cenário. Sim. Então, quando a gente tem mais demanda do que oferta, a gente precisa criar regras. A gente precisa criar algum nível de regra para poder a coisa andar. E no Náutico é exatamente assim que funciona, tá, Matheus? Então, a gente precisa definir tudo que chega dentro do departamento financeiro, dentro do departamento de compras, né? Que também é minha responsabilidade. A gente precisa dividir tudo que chega lá. Eu tenho uns pedidos para fazer pro senhor depois. Vou acabar o programa aqui. Tá certo. Uma listinha do que é que eu tô precisando. Você pediu muito no final do ano passado, viu? Mas a ideia é exatamente essa. A gente criar níveis de importância, né? Sim. Então, o que é necessário, o que é essencial e o que é desejado. Então, o que é essencial? O que é que tá ali no necessário hoje, no Náutico? Então, necessário é aquilo que a roda não pode parar, a roda precisa girar. Então, como você falou, eu preciso ter energia, eu preciso ter a manutenção do gramado, eu preciso ter folha de pagamento em dia, seja do atleta, seja do administrativo, né? Que isso é uma vitória que a gente... Diga-se, estamos hoje com maio de 2025, são quantos meses de gestão? São 17... 15, né? 17. 12 mais 5, 17. Os 17 meses... Graças a Deus. Todos rigorosamente em dia. Todos rigorosamente toda a parte em dia. de folha, tudo cumprido, né? E, graças a Deus é um peso a menos, né? E isso tá no necessário. Isso tá no necessário. E aí você tem as outras demandas, né? Aparece muito. Eu preciso fazer uma compra, eu preciso fazer um investimento. E aí a gente vai muito botando isso, ó.
esse investimento. Qual o tamanho da necessidade, da importância desse investimento dentro do dia a dia do clube. O essencial, o que seria? Cara, é essencial, você vai ter às vezes você tem uma demanda eu preciso... Vou dar um exemplo, por exemplo. A gente estava, há um tempo desse atrás, precisando fazer um investimento de máquina para... Eu acho que foi um negócio da área de patrimônio. Precisava de máquina para lavar, limpeza, acho que foi mais no final do ano, assim, no começo do ano passado. Precisava de máquina, porque tinha daquele... Na pré-temporada, tem que ajeitar o estádio. Lavar arquibancada, não sei o que. Precisa fazer investimento de uma máquina mais potente. Então, e a gente vai definir, naquele momento, quando chega aquela demanda, ela não é essencial. Ela não é necessária para aquele momento. E a gente vai parametrizar. Em algum momento, ela vai se tornar prioridade, né? E o desejado é aquilo que aparece tudo. Aí você vai ter... Enfim, eu vou ter desde demandas no clube que eu vou precisar adquirir um liquidificador, né? Um exemplo simples, né? Até demandas, como a gente teve esse ano, demandas para poder repaginar a academia do CT. Exatamente. Então... A academia aumentou em 30%, eu acho, então, o espaço. Exatamente. Então, isso a gente vai... Isso, na verdade, não é que um é mais importante do que o outro, mas isso vai nos dando a decisão de quando soltar cada coisa. Né? Por isso que fala ali da prioridade. Então, a partir do momento, aquilo que hoje é desejado, mês que vem ele pode se tornar necessário, porque no calendário do clube, no calendário da competição, aquilo que não era tão importante ganhou importância durante aquele período. Então, é muito nesse sentido. Tá? E aí, a gente tem uma outra espécie de passo a passo, né? Em busca desse sucesso administrativo. A gente tem, como você falou, utilização do banco de dados, sistemas, a inteligência para poder ter o discernimento do que é importante naquele momento, do que é necessário, do que é desejável e do que é... Qual foi a última, meu Deus do céu? Essencial. Relatórios. E aí é um terceiro ponto que eu queria que você falasse também. Acho que eu participei da apresentação eu não vou lembrar o nome. Qual uma apresentação que você fez lá no Conselho Deliberativo, onde você apresentou alguns números. Isso, acho que foi do orçamento. Do orçamento para esse ano, eu acho. Isso, teve do ano passado e teve desse ano. E aí são relatórios que você apresenta ao Conselho, e aí, obviamente, que é fundamental para, inclusive, que o Conselho cumpra o seu papel, que é de fiscalização. Exatamente. E é, inclusive, em ver se de fato as coisas estão acontecendo da maneira correta. E esses relatórios é feito justamente com essa função, né, Léo? De apresentar números, de servir como base depois para a confecção do balanço financeiro e para mostrar aos conselheiros o que de fato a real situação do Náutico, né? Hoje a gente tem um portfólio de relatório no clube enorme, tá? Então, mensalmente, a área administrativa ela formata, né, vários relatórios, né, seja desde RH, departamento pessoal, parte de compras do clube, utilização dos recursos do clube. Aí a gente tem a parte de turnover, entrada, saída de pessoas. Então, a área administrativa hoje ela fomenta uma gama de relatórios dentro do clube, exatamente para nortear as melhores decisões possíveis. Não, quando menos espera, né? Aconteceu ontem, por exemplo. Então, menos espera o presidente, eu preciso dessa informação. E, graças a Deus, ultimamente a gente tem conseguido atender, porque muita coisa a gente já consegue entender a demanda do clube, entender o que é que o clube precisa no seu dia a dia, e esses relatórios são compartilhados, são atualizados, constantemente, e como você falou, a Letícia ela tem nos ajudado nesse papel. Hoje no financeiro a gente tem Fabi, no final eu ia falar de todo mundo, viu? Porque tem que falar, senão vão ficar com raiva de mim amanhã. Dona Fabiana. Fabiana, né? Desse tamanho. Ninguém dá nada. Desse tamanho. Mas é braba, viu? É braba. Diz que as baixinhas são bravas. E ela bota uma camisa roxa de vez em quando que parece uma garrafinha de Quinta do Morgado. Bem pequenininha. Quinta do Morgado. Quinta do Morgado. Aí a gente tem Rodrigo. Isso. Tem o Rodrigo e Arthur, que são nossos analistas do Departamento Financeiro, propriamente dito, né? Fabiana coordena todo esse time aí do dia a dia. E aí, quando a gente fala Departamento Financeiro, a gente tá falando de conta a pagar, receber, tesouraria, controladoria, enfim.
Tem uma série de demandas. Aí a gente tem Letícia, que a gente já falou. Que chegou recentemente para essa parte de informação. Pedro e Poliana cuida da parte contábil e controladoria, né? Eles têm... O dedo deles são fundamentais no relatório, no cumprimento desse prazo do dia 30 de abril. Então, eles começaram a trabalhar fortemente lá em outubro para poder chegar nesse... E Poli tá de férias, né? Merecidas férias depois de tudo isso. Dentro do seu guarda-chuva, você tava falando também do setor de compras, né? Eu tenho compras e a grande Dona Ana. Um beijo, Dona Ana. Um beijo, Dona Ana. É um amor. Um amor de pessoa. E o RH, né? O RH EDP, que tem nossas três garotas. Narelli, Nailde. Nas três mosqueteiras. Nailde e Cecília. Eu confundo, eu ia falar Letícia. Isso. Que são irmãs, então... Exatamente. Eu confundo. Então, tá, essa é o meu time, essa é a equipe que tá comigo. Por isso que eu falo muito a gente, nós, né? Porque Leonardo sozinho não vai pra canto nenhum ali dentro. É verdade. Léo, pra gente seguir pra reta final da nossa conversa, queria que você falasse um pouco de como funciona... qual é o principal desafio do Náutico hoje, do lado financeiro e administrativo? O que é que demanda mais tempo? O que é que vai tirando um pouco mais os cabelos de Leonardo? Se ainda tiver para tirar, viu? Matheus, na verdade, assim, eu acho que a grande missão do dia a dia, do meu dia a dia, junto com essa turma toda que a gente falou aí, é conseguir alocar a quantidade de demanda que o clube tem, principalmente na parte de investimento e despesa, com a quantidade de receita que o clube gera, tá? A gente sabe que a Série C não é fácil, não é por isso que a gente luta tanto, e a gente fala tanto dessa... E estamos lutando, e se Deus quiser, a gente vai conseguir esse ano nesse grande objetivo. E aí, um dos pontos, e aí não é porque tá aqui não, mas aí também é um trabalho do departamento comercial do clube que vem tentando suprir um pouco essa dificuldade. Aí a gente teve no aniversário do clube o feirão. O feirão não, saldão de sócios, até 70% de desconto para quem quisesse voltar a ser sócio. A gente tem grandes marcas chegando ao clube. A gente tem, posso falar já do novo patrocinador? Assinou agora a TIR, empresa de energia. Tava no fogo aí pra sair, né? A conta de energia para o torcedor do Náutico, para o clube. Então, assim, entra já dentro daquele... Você reduz a despesa, quase 40% de desconto. Que é uma conta grande. É uma conta grande. A gente tá falando de 3 sedes, né? Remo. 3 sedes, Remo. Você tem Remo, CT e a sede propriamente dita. Então, você tem aí 3 consumidores, né? 3 grandes consumidores de energia. E aí você vê um desconto de 40%, pode chegar até 40%. É um fator muito importante, né? Mais do que você ter receita para pagar as suas dívidas, o importante também é você reduzir as suas dívidas, né? Com certeza. E a Ti tá chegando no Náutico agora com essa missão de nos ajudar, de, sem sombra de dúvidas, poder agregar ainda mais a todos os outros patrocinadores que o Náutico já tem, né? A gente tem hoje... Tá passando aqui no cantinho da tela, torcedor? A gente tem aqui, né? A gente tem CIMED, Stanley's Hair, Esporte da Sorte, que tá na camisa, tá no nosso canal aqui no YouTube. Mente Vida, Turquesa, Dragão, Unicesumar, Casa do Pará, Free Sabor, Armazém Genipapo, tem Ovos São Luís, importantíssimo lembrar também dos Ovos São Luís. CIMED eu falei, esqueço não. Carmed. Você é usuário da... Não. Clinicamente Vida, a gente também citou. Então, assim, são parceiros, é o trabalho que é traduzido para te dar esse suporte, né, Léo? De, no final das contas, os números estarem equilibrados, né? E guardar esse cabelinho ainda que tá do lado aqui. Seu Léo, vamos embora? Obrigado, Queria agradecer aqui o pessoal da Criato Holding. A gente torcedor que não acompanhou no começo, pulou direto pro final. A gente está falando direto do Colégio Ângulo, a unidade Data Marineiro, Colégio Ângulo, que oferece educação que vai desde o ensino infantil, seu Leonardo. Você tem filho? Tenho uma filhinha linda. Quantos anos? Beijo pra Malu.
Quantos 11 anos? aninhos. 11 anos. Podia matricular aqui, né? Mas ela mora em Petrolina. Ela mora em Petrolina. É perto. Dá pra vir todo dia. Dá pra vir todo dia. Então, Malu poderia entrar aqui na educação infantil. Qual é a primeira série de educação infantil? Maternal? Infantil, na minha época, era maternalzinho. Tu é velho, isso hein? é um pouco tempo. Não, Tu é velho, hein? pouco tempo. Pouco tempo. Então, você tem educação que vai do ensino infantil até o ensino médio e, é claro, também com muitas opções de esporte, com um corpo de professores também extremamente qualificado e, é claro, educação que leva o seu filho até o futuro. E aqui dentro do Colégio Ângulo, a gente tem a Criato Holding, essa grande parceira do Náutico que está ao nosso lado nessa volta do Talk Team 2025. A Criato Holding, se você quiser, seu Leonardo, se você quiser fazer seu podcast sobre dinheiro, sobre finanças, você liga, Horrível. você aponta a câmera do seu celular, que você vai em casa assistindo, você vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui, nesse cantinho, vai lá no WhatsApp. Aí vai ter alguém para lhe responder lá. Quem vai lhe responder? Não sei, mas alguém vai lhe responder. Eu quero meu podcast e tal. Vai conversar com a galera. Aí tem câmera, tem microfone, tem drone. Irmão, tem tudo que você imaginar. Só pode ser no Colégio Ângulo? Não, a gente tá no Colégio Ângulo, mas também pode ser onde você quiser, senhor. Na sala de casa. Já pensou? Bom demais, hein? Com aquela samba canção bonita. Show, hein? E é um negócio bacana. Fica um negócio bacana. Seu Léo, obrigado, viu? Vamos embora? Valeu. Vamos embora. Peça pro pessoal deixar o like. Dê o like, pessoal. O Pará é meu. Deixa o like. E o açaí é meu. Deixa o like, pessoal. Obrigado, Matheus. Compartilhe, comente, faça tudo que tiver de fazer. A gente volta a qualquer dia desse com outro entrevistado, com mais algum grande programa, pra gente poder levar o que o torcedor precisa e deve saber sobre a história do Náutico. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu.